A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? O irmão Adilson está com um pouco de dor na perna, porque eu estou apertando, né, os parafusos para o ossinho descer para fazer o crescimento ósseo, né, meus irmãos? E dói, viu? Mas Deus, né, me sustenta, Ele está comigo. Graças a Deus, né, meus irmãos? Deus, Ele é maravilhoso, né? Voltemos. Precisei parar o vídeo, meus irmãos, porque minha cachorra começou a latir. É sempre assim, meus irmãos. Sempre tem alguém se levantando. Ou alguma coisa acontece na hora dos vídeos, meus irmãos. Tem muitas das vezes, meus irmãos, né? Muitas das vezes eu gravo e regravo, amém, a palavra de Deus umas 10, 15 vezes, porque sempre tem atrapalho. Infelizmente, meus irmãos, não é fácil fazer a obra do Senhor, principalmente quando nós andamos em obediência na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Vai ter levante, tem desânimo, tem pensamentos que desanimam a gente, tem pessoas que se levantam, é barulho daqui, é barulho dali, é moto passando de um lado, é desse jeito, meus irmãos. Não é fácil, mas nós vamos vencer. Por que nós vamos vencer? Porque nós estamos no melhor caminho, o caminho de Jesus Cristo, o caminho da salvação eterna, né? Amém, meus irmãos? E Deus manda eu te dizer que tudo que você está passando, meu irmão, amém? Tudo que você está passando nesta vida, nos caminhos de Deus, está cooperando para o seu bem. Você pode olhar o seu cenário e não acreditar nesta palavra, amém? É por causa do cenário, mas você tem que crer, você tem que ter fé que Deus está falando com você hoje. Que tudo que você está passando está cooperando para o seu bem, nos caminhos de Deus. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa, que quando estamos nos caminhos do Senhor, amém, vai ter levante, vai ter barreiras, vai ter pedra, vai ter espinho, o caminho é estreito, amém, meus irmãos? Vai ter fornalha, vai ter água, amém? Mas Deus, Ele está conosco. E tudo que estamos passando diante do caminho do Senhor, na presença de Deus, com fé, amém? Está cooperando para o nosso bem. Nós não estamos vendo, nossos olhos só enxergam o nosso cenário atual. É dívida, é problema, é que as portas estão fechadas, não arruma emprego digno, né? É caminhos que estão entulhados, né? Não consegue sair do lugar, não consegue fazer nada, é isso que nossos olhos enxergam. Mas tudo que nós estamos passando está cooperando para o nosso bem. Mas nós precisamos ter fé. Porque é a fé que movimenta o mundo espiritual, amém, ao nosso favor. É como a história, né, de Jesus e Lázaro. Vocês já leram, né? Eu não vou pregar Lázaro. Amém? Eu não vou pregar Lázaro, mas o Espírito Santo me trouxe na história, né, de Jesus e Lázaro. Lázaro estava enfermo, amém, meus irmãos? Amém? E Jesus estava distante dele, amém? Mandaram o mensageiro até Jesus falar que aquele que tu amas está enfermo, amém, meus irmãos? Mas Jesus não foi na hora que chamaram ele. Ele demorou ainda, amém, 4 dias. Amém. Mas dentro desses 4 dias, meus irmãos, Lázaro morreu. Amém.
Glórias a Deus. Mas tudo estava cooperando para o bem de Lázaro, porque Jesus não ia simplesmente curá-lo, amém, da enfermidade. Jesus Cristo queria fazer algo mais extraordinário, amém. Então, ele teve que passar por tudo o que ele passou. Ficou doente, morreu, foi sepultado, amém, meus irmãos. E aos olhos de Marta e Maria, era o fim. Amém. Mas só que elas não estavam enxergando que tudo o que estava acontecendo estava cooperando para a vida de Lázaro. Amém. E para a glória de Deus. Você está entendendo, meu irmão, que o Espírito Santo está te dizendo nesta manhã? É que você não está vendo. Você não está vendo bênção, você não está vendo milagre, você não está vendo saída, você não está vendo portas abertas, amém? Você só vê, amém, a palavra de Deus te falando, amém? Que Deus vai te abençoar, que Deus vai mudar a sua vida, você não está vendo. É como Marta e Maria, Jesus falou para elas, amém? Lázaro não morreu, amém? Mas está vivo. Esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o que aconteceu aqui? O caminho de Deus, de Jesus até chegar a Lázaro, demorou. Ele chegou após, amém, o terceiro dia. Já cheirava mal morto. Mas para Deus não há impossíveis. E tudo que Lázaro passou nesses 3 dias até Jesus chegar até ele, amém, cooperou para o bem dele. Amém, meus irmãos? Marta e Maria não viu, né? Não estava vendo, mas ela ainda tinha fé. Amém. Por isso que Lázaro foi ressuscitado. E a palavra de hoje é lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Amém. Deixa eu ver. 28, né? 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós temos um chamado de propósito na terra. Todos nós, meu irmão. Amém? Independente se você é branco, se é preto, independente se é japonês ou alemão, todos nós temos um chamado de propósito. Amém? Mas não são todos que amam a Deus. Amém, meus irmãos? Tem muitas pessoas seguindo, amém, igreja, pastores, mas não ama a Deus. Por quê? Porque anda nos caminhos de Deus em desobediência. Quem ama a Deus verdadeiramente anda certo com a palavra, com os status, com os mandamentos, anda certo com Deus por completo, nada faltando, nada. Amém. Amém, meus irmãos. Então, os que amam a Deus são todos os obedientes, que obedece a palavra e que obedece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque nós não podemos andar só na palavra. Nós temos que estar atento aos direcionamentos do Pai. Todos os dias Deus dá uma palavra e um direcionamento. Todos os dias Deus fala para nós, para aumentar a nossa fé, amém, a nossa esperança na caminhada com Ele. Amém, meus irmãos? E Deus manda eu te dizer nesta manhã que os seus olhos não estão vendo, mas tudo que está passando na sua vida está cooperando para o seu bem. Amém? Você só precisa amar a Deus verdadeiramente. O que é amar a Deus, que eu já falei? É andar em obediência com a palavra de Deus, com seus status, seus princípios.
da Bíblia Sagrada. Comece a obedecer, que você vai começar a enxergar que toda essa situação que está na sua vida está cooperando para o seu bem. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus, ele é maravilhoso para todos aqueles que andam em obediência. Amém. Marta e Maria andou em obediência, pois viram a glória de Deus sobre a vida do irmão delas. Meus irmãos, Marta e Maria teve fé. Amém. Lázaro ressuscitou. Amém, meus irmãos. Tudo cooperou para o bem de Marta, Maria e Lázaro. Mesmo que Deus não chegue na nossa hora, meu irmão, tudo está cooperando para nascer o nosso milagre, para Deus trazer a nossa bênção. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos amar a Deus acima de tudo, para que venha tudo que nós passar, venha cooperar para o nosso bem de amanhã. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, espero que você tenha entendido, amém, o que o Espírito Santo quer te dizer. Os obedientes andam certo na presença de Deus. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas anda em linha reta. Os obedientes andam por completo na presença de Deus, nada faltando. Amém, meus irmãos, nada quebrado. É inteiro na presença de Deus, andando certo com Deus todos os dias. Esses ama a Deus. Mas tem muitos, meus irmãos, que não ama a Deus, porque anda de qualquer jeito na presença do Pai. Amém? Então, Deus está te dando um direcionamento para que tudo que você passa na presença dele venha cooperar para o seu bem de amanhã. Amém? Ame a Deus acima de tudo e de todos. Ame ao Pai. Primeiramente Deus. Depois as demais coisas. Primeiramente o meu Deus. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado pela minha casa, minha família. Primeiramente Deus. Amém, meus irmãos? E tudo vai começar a cooperar para o seu bem. Se é na área da saúde, vai ter cura. Se é na área financeira, vai ter prosperidade. Amém. Se é na área familiar, vai ter união. Amém, meus irmãos? Se é problemas no filho, na filha, no marido, na esposa, amém, Deus vai tratar. Porque quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, tudo começa a cooperar para o nosso bem. Tudo começa a voltar na nossa vida para o lugar. Amém? Para os caminhos certos, que é o caminho da bênção, da vida eterna. Eita, glória. Amém, Jesus. Eita, o Espírito Santo é maravilhoso. Meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Que Deus venha transbordar aí sua vida de bênçãos sem medidas. Amém? E que venha nos dar sabedoria para continuar firme nos caminhos de Cristo, né, meus irmãos? Jesus está voltando, não é novidade, né? Todos aí, todas as bocas estão falando, amém, meus irmãos? Todas as bocas, criança, idoso, né? Estão falando, jovens, né, meus irmãos? Jesus está voltando, mas muitos não querem dar ouvido. Amém? Se você não é de Cristo, dos caminhos de Deus, vem para os caminhos do Senhor. Ele quer te salvar. Ele não quer só salvar você, mas também a sua casa, sua família. Então preste atenção, ainda tem um pouquinho de tempo, né? Se atente. Se atente, porque vai ser no de repente. Amém? Jesus vai ser no de repente, no estralar de dedo, Jesus leva a sua igreja. Amém, meus irmãos? E fecha a porta da graça, da misericórdia, do amor.
Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Se gostou desse conteúdo, deixe o joinha aí para ajudar o canal a evangelizar outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas. Amém, meus irmãos? Fica todos na paz do Senhor Jesus.